E aí, gente, agora é para valer. Entrei. Boa noite. Nesse instante eu tinha entrado rapidamente, mas está aí. Foi só para testar a conexão da internet minha e de Daniela, viu? Oi! Olha quem entrou, Nivaldo. Nivaldo, me ouve bem? Boa noite, tudo bem? Entrou para ver Daniela ou a mim? Pra eu ficar logo com ciúmes. Ah, brincadeira, Nivaldo. Daniela é professora lá do Dejaí e é uma honra receber os colegas, né, da escola para prestigiar a live dela. Tá me ouvindo bem? Estou aqui aguardando o Dani entrar. Ah, que bom. Meu som tá, minha voz está duplicada. Na última live ficou parecendo que eu era um robô, dando um retorno esquisito. Ai, tá me ouvindo então, né? Tá me ouvindo, adivinha ou não? Oi, Ayla, tudo bem, Ayla? Tá me ouvindo bem, Ayla? Oi, Mariana, boa noite. Oi, Dani. Dani entrou. Vou chamar a Dani aqui. Ok, Nivaldo, valeu pelo feedback. Oi, Kevinho, boa noite, meu amor. Veio ver suas duas professoras, não foi, Kevinho? A Pro de Artes e a Pro de Português. Oi, Dani. Olá, oi, Clary. Boa noite a todos e Bem-vinda, todas. amiga. Tudo bem? Adivinha quem Obrigada. foi a primeira pessoa que entrou? Nivaldo. Aí eu falei, mas Nivaldo, você entrou para me ver ou para ver Daniela? Porque eu já tô com Oh, ciúme. Aí eu falei com ele que era uma brincadeira, que na realidade eu sei que ele veio prestigiar a colega de trabalho. Aqui já entrou o Kevin, que foi nosso aluno no Magalhães, já entrou Eli, Fábio lembro, Rhodes. Kevin. Eu sei que vai Fábio rolar é Ruth, nosso aluna aqui hoje, colega. professor. Geralmente, quando a gente consegue casar na live dois profissionais da educação do município, a gente tem Sim, essa demanda maior de professor e de aluno, ex-alunos e alunos atuais. Então, vamos ao que interessa, gente. Hoje a live é sobre EJA, né? E currículo da EJA também. EJA é a nomenclatura da educação de jovens e adultos. E a convidada é minha amiga Daniela Teixeira, que é professora de artes por formação, mas ela se especializou ao longo da carreira em EJA, né? Ela disse que não é para eu ler o currículo dela, mas eu vou ler, que é grande. Então, Daniela, ela é graduada em artes visuais, estou olhando para o lado do notebook, pela UXAL. Ela é especialista em linguagem. Oi, Mari, bem-vinda. Pela UNEB, ela é mestre em educação de jovens e adultos, que teve na banca Miguel Arroio, babadeira ela. Pela muito. UNEB também. E ela também é professora e gestora de escolas que trabalham com segmentos da EJA. No caso, em Salvador, ela é vice-gestora de uma unidade, e aqui em Madre de Deus, ela é educadora de uma unidade que especificamente trabalha com EJA. Então, Dani atua literalmente na EJA. Ela vem participando de vários grupos de pesquisa nesse campo de currículo e EJA, tanto da região metropolitana quanto aqui no município de Madre de Deus, em que ela é coordenadora articuladora de segmento no caso da EJA, que nós estamos organizando, né, os referenciais curriculares do ensino em EJA do município de Madre de Deus. Então, agora que eu já apresentei, fica à vontade, amiga. Jogue duro. Minhas lives ficam todas gravadas, Mari. Viu? Mari já está pedindo para gravar live. Fica Eu gravada, tô não se vendo preocupe, não. aqui. É bom para a gente se rever depois, né? É, Se escutar e se refazer. Bem, isso. boa noite, né, a todos e todas. Nervosinha que eu tô, porque eu não tô muito acostumada e não sou muito fã de expor minha Ó, figura assim, não. Felipe, Franciela entrou. Felipe, nosso aluno de 2003, 2004. Sim, Quinta série lá no Magalhães. uhum. Mas todos Bem-vindo, homens já, né, Lipe. Clary? É, Todos crescidos, homens já. Mas já. um pedido seu eu não podia jamais negar, né, amiga? Oh, É, muito para você. É um prazer estar aqui, né? Poder você ceder esse espaço que você tem, que você criou para a gente dialogar sobre vários temas, para tratar de um assunto tão importante que é a educação, né? E a educação de jovens e adultos e pessoas idosas.
Eu sou Daniela, como você já apresentou, sou professora da rede daí de Madre de Deus, Municipal de Madre de Deus, daqui de Salvador. Trabalho com a EJA já há muitos anos, assim, e tenho uma paixão mesmo em trabalhar como educadora de jovens e adultos. A partir desse desejo, né, desse amor, dessa identificação que eu tenho, por conta da minha própria história de vida, eu tenho buscado me formar, aprender, para poder me tornar uma professora melhor, né, nas minhas ações enquanto educadora para esse segmento. Eu vou deixar claro, né, que a gente está, nesse momento, nós estamos falando de um lugar de sujeitos que estão numa condição privilegiada, né, de exercer o direito de isolamento. Né, nós aqui, professores, e alguns outros, não que essa condição seja fácil, porque não é fácil para ninguém. Não é nada, viver esse momento não tem sido algo fácil para o mundo. Mas nós estamos, sim, numa condição de privilégio, porque somos funcionárias, né, estamos recebendo, estamos todo aquele contexto que a gente tem vivido. Infelizmente, não é um contexto que abrange, que abarca todas as pessoas, né, que têm o direito de exercer os seus direitos, né? Desse contexto de pandemia, a gente tem vivido um desafio maior, né, que são os desafios que a gente, no Brasil principalmente, de ordem moral, política, né, sem precedentes. Então, a gente tem vivido um momento de muita reflexão e que nós devemos utilizar esse momento de alguma forma para refletir e para pensar o que a gente deseja enquanto Brasil, enquanto nação, né, diante do que a gente tem vivido, dos desmontes que nós temos vivido em vários aspectos, né? Numa conjuntura total do Brasil, mas vou direcionar para a educação. Em primeiro lugar, eu quero falar que a educação de jovens e adultos, para jovens e adultos, como para todo mundo, é um direito, né? Os jovens e adultos, eles são sujeitos, idosos, são sujeitos de direito. A EJA não é um favor, né? Não é um favor que se presta, porque tem muita gente ainda que acha que a EJA é um favor, que nós estamos prestando às pessoas que não, por algum motivo, porque não tiveram vontade, ou porque não quiseram, ou porque há alguns discursos que a gente, infelizmente, ainda escuta. Né? A EJA é um direito, né, que é garantido e que garante ao sujeito o seu direito de escola, de frequentar a escola e de aprender. Né? Os estudantes da EJA... estudos que, por algum motivo... Isso. Por algum motivo que não foi um motivo de desleixo, ou porque ele não estava com vontade, ou porque ele não gosta porque ele não quer, porque ele não gosta, porque, né, não é prioridade para ele a escola. Eles não abandonaram a escola por vontade, por desejo ou por falta de responsabilidade que a gente ainda escuta por aí. Né? São pessoas que não usufruíram do privilégio, né, de um privilégio branco, de um privilégio que ele é destinado a um grupo, né, social. Se a gente for pensar na EJA, a gente vai ver que a EJA ela tem cor, a EJA tem identidade étnica, a EJA tem identidade social, a EJA tem identidade cultural. A EJA não é apenas uma educação que está destinada a pessoas que não cumpriram o tempo escolar na idade correta, né? Essas pessoas, elas têm uma identificação. E essa identificação da EJA, né, de certa forma, nos remete, nos coloca, nos apresenta um abismo social, uma diferenciação social. Essas pessoas, as pessoas que estão na educação de jovens e adultos, elas são pessoas que de classes sociais muito baixas, assim, pessoas que não têm uma condição social, pessoas que não tiveram condições de estar na escola, pelos motivos de que tiveram que trabalhar, ou que engravidaram cedo, ou por diversos motivos, né? E majoritariamente pessoas negras, pessoas que a gente sabe que são as pessoas, eu converso com os meus alunos e digo assim, a gente ainda vive num sistema de escravidão que a gente só tem um novo formato
o navio negreiro e as senzalas, né? São pessoas que moram, majoritariamente moram nas comunidades, são pessoas que vivem as mazelas sociais, né, que são boicotadas em relação às suas condições básicas de existencialidade, na sua integralidade, né, no direito do sujeito de exercer, de poder viver, porque o direito à vida, ele não é só você estar, viver e respirar. O direito à vida, ele está implicado com a condição que você tem de se alimentar, de proteção, de você morar, de você acessar a Os escola. direitos essenciais, não é? Então, você já tem dados estatísticos. Sim. Que a população da EJA, como está falando aqui, LN, a estatística dos alunos da EJA são alunos, em sua maioria, negros, marginalizados, em situação de vulnerabilidade social e que, de alguma maneira, o contexto familiar, o contexto da sua origem, o impediu de continuar os estudos. E que retornam à escola dentro dessa necessidade. Por conta da falta de inserção no mercado de trabalho, eles precisam voltar a estudar, senão eles não vão ter emprego. Então, vão ficar fadados a essa marginalização da sociedade o tempo todo. E outra coisa que eu percebi na sua fala aí, que eu adorei, você disse que todos são pessoas plurais, são pessoas que têm origem, têm história, que têm etnia, que têm religiosidade, que têm uma bagagem, né, Dani? Que tem uma história de vida e que precisa ser valorizada para levantar a estima para seguir em frente. A gente tem uma ideia equivocada, né? Que é uma herança que a gente tem do currículo da educação tradicional. Desconectou um pouco, porque agora ficou um pouquinho baixo. Está ouvindo? Fala aí de novo. Ouviu melhor? Está ouvindo? Pode falar. Estou ouvindo. A gente tem uma herança equivocada, né? De uma educação tradicional, de que as pessoas elas não têm bagagem, né? Que as pessoas chegam na escola, e infelizmente isso ainda existe, né? Que os sujeitos chegam na escola desprovidos de qualquer tipo de bagagem cultural. E todos nós temos uma bagagem cultural. Esses estudantes, eles são riquíssimos com as suas bagagens e as suas experiências de vida, né? São experiências que, quando eu converso com meus alunos da EJA, eles me falam, me narram coisas que eu estou longe de compreender e de ter como experiência de vida. Então, a gente precisa valorizar, né? A gente precisa buscar dentro do processo de educação de educação, não, que elas não são mal educadas, né? São falhas que a gente vem reproduzindo. Não são pessoas mal educadas. A EJA não está reparando nada porque, como diz Miguel Arroio, a gente repara o que tá quebrado, né? E essas pessoas não estão quebradas. Essas pessoas são dotadas de saberes e de fazeres que não são valorizados por um currículo tradicional, né? Que visa um conteúdo e que esse conteúdo tem um objetivo de alcançar metas, de alcançar números. É uma educação que ela tem que promover a identidade mesmo do sujeito, para que ele se reconheça nos espaços como um sujeito de direito, como alguém que tem um valor social, que tem um valor de identidade, que a sua identidade tem um valor, não é? Para desconstruir, de forma que a gente possa desconstruir esse racismo estrutural que a gente vive, não é? Que a gente de que o que é pertinente à cultura de matrizes africanas, de indígenas, elas são desqualificadas, né? Elas são expropriadas, né? Como se a cultura, porque a gente tem uma herança cultural, uma herança de uma educação eurocêntrica, branca, machista, masculina, que gera os princípios do machismo, do racismo e de situações de violência, não é, que a gente precisa, que a gente só vai conseguir combater quando nós incluirmos nesse currículo, quando a gente conseguir dialogar, utilizar uma linguagem dialógica no currículo, que seja capaz de que todas essas falas, de que todas essas identidades, a identidade do estudante, a identidade do professor, a identidade de todo aquele contexto escolar, possa estar dialógica, que ela possa acontecer de forma dialógica, para que as pessoas tenham
para que haja uma reaproximação desses estudantes com a escola, uma fidelização com a escola, porque se fala muito de que o aluno da EJA ele evade, o aluno da EJA ele não fica, porque existe para as pessoas que precisam, para todos nós que precisamos sobreviver, né, que vivemos do trabalho, para a classe trabalhadora, quanto menos escolarização a gente sabe que essa classe trabalhadora vive em situações de exploração do trabalho inimagináveis, né, de uma certa escravidão mesmo. Então, essas pessoas, elas são condicionadas a trabalhar de uma forma tão exaustiva pela sobrevivência que a escola é tão desejada, mas ao mesmo tempo que ela é tão desejada, a prioridade é você se alimentar, é você sobreviver. Então, o aluno que está na EJA, trabalhar. Então, esse aluno que está na EJA, ele não vai abrir mão da escola porque a escola não é importante. Porque entre você ele vai abrir mão da escola para sobreviver. Para sobreviver. Para contribuir, né, com a renda familiar. Às vezes, a renda do aluno da EJA vai ser a única renda que vai entrar dentro de casa. Às vezes, a família as pessoas têm uma idade avançada, não pode trabalhar. Pode ser pessoas que são vítimas de violência e que já perderam pai, mãe, por conta de serem estatísticas da criminalidade, e aí precisa sobreviver. Então, tem todo um contexto histórico, social e econômico por detrás dos alunos da EJA. Eu vou ler aqui algumas interações das pessoas que entraram, senão eu vou me perder. Entendeu? Porque vários falaram. Eu quero dizer que aqui tem vários professores de Madre de Deus e vários ex-alunos. De ex-alunos, eu registrei bem Felipe, Renatinha e Kevin, que entraram, foram nossos alunos do Magalhães Neto. Tem Nivaldo, que é seu colega do Dejaí. Eliene, que foi sua colega também, né? Que é nossa coordenadora daqui. Fábio Milton, seu colega do Dejaí. E aqui, Franciele, tinha falado aqui uma coisa e eu esqueci de anotar. Porque se eu abaixar a cabeça para anotar, eu não olho. Leandro deu boa noite a todos, passou desejando um bom final de semana. Eliane disse que é direito o ensino da EJA, quando você falou que é uma política pública de direito, é uma conquista, não é um favor. Eliane falou que as pessoas ficaram à margem, que estão marginalizadas ainda. E elas têm um projeto de vida que precisa ser resgatado e valorizado diante da sua fala. E Nivaldo falou que quando trabalhou no Dejaí pela primeira vez com essa clientela, ele sentiu a falta de um olhar diferenciado, que é isso que você está falando, de outros setores, que é a saúde, a segurança e o social. E que a escola tentava dar conta dessas demandas, né? Porque eles também precisam desse atendimento multidisciplinar, porque eles são vulneráveis em todos os sentidos. O público da EJA é vulnerável, né? O pessoal acha que a vulnerabilidade social está apenas em alguns contextos que dizem respeito à esfera econômica e fora da escola. E isso vem para dentro da escola, porque o que está fora da escola, ele tem uma casa, ele tem uma história de vida e vai com ele para a escola. Patrícia, nossa colega, professora de português, diz que estudantes e profissionais da EJA precisam ser valorizados por conta do seu trabalho. E pronto. No mais, foi isso que eu consegui ler. Você tocou num ponto aí, Clary, foi tocado num ponto aí importante. A escola é pensada, né, para atender a criança e o adolescente. A escola não é pensada para atender a EJA. A escola, se você entrar numa escola, você vai ver que ela é toda estruturada, que ela está toda organizada, né? Eu dou aula à noite em salas de aula que a carteira, aquela carteirinha da educação infantil e os alunos adultos sentados naquela carteira com aquela salinha toda cheia de A, B, C, trenzinho. Então, não é uma escola pensada para o adulto, né? É um ponto importante. A EJA precisa de um espaço que seja pensado para a EJA. Porque o público que a educação jovens e adultos e idosos, né, atende é um público bem diversificado. Ele atende crianças adolescentes de 15, né,
não tem como você qualificar, você quantificar a idade. Né? Então, você tem uma variedade, uma diversidade de sujeitos que estão ali, mas que tem algo em comum. Né? Essas pessoas, elas, como foi dito, elas precisam... A escola é um lugar que elas ainda empreendem esforços como um lugar de possibilidade de sonhar, de encontrar, de resgatar sonhos, de resgatar possibilidades. Né? É na escola ainda que se pensa que ainda é na escola o lugar de se reverter, eu não vou dizer reverter, mas de se criar, traçar novas perspectivas, possibilidades de vida. A escola é um lugar de proteção, porque muitas dessas pessoas, muitas não, eu trabalho aqui em Salvador em comunidades, por exemplo. Nós vemos que tem alunos que eles vivem numa conjuntura de violência tão grande, tão violadora, que eles não podem sair de casa. Você não pode ficar na porta conversando com outra pessoa. Então, quando eles vão à escola, a escola não é só um lugar daquele saber tradicional, do conteúdo tradicional, da aprendizagem formal. A escola é um lugar de troca, de afetividade também. É nesse lugar que as pessoas se abraçam, as pessoas se confraternizam. É nesse lugar, às vezes, que é o único lugar que essa pessoa... Quando você fala da afetividade da escola, e quando você fala do que a escola é, da função social da escola, do local que a escola é para o estudante, você está, de certa forma, entrando em duas questões que a BNCC discute muito, que é o socioemocional para o nosso aluno, né, de certa forma, e de currículo. Então, são coisas que as pessoas pensam com mais facilidade dentro da escola para os alunos em idade regular. E aí, Sim. quando você está falando isso tudo aqui, eu estou pensando que eu não atuo com EJA. Eu atuei com EJA nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, que a gente se conheceu aqui em Madre de Deus. Sim. Mas depois eu fiquei o resto do período com alunos do ensino regular. Então, assim, quando você fala disso tudo, eu fico tentando imaginar. E quando o Nivaldo fez a colocação sobre como pensar o aluno nessa esfera social, ali só faltou essa parte, Nivaldo, falar da questão afetiva, do que daquela bagagem de fervilhão, de vários sentimentos eclodindo nesse aluno. A revolta pela sua condição social, a questão do preconceito dele estar reprovado e estar repetindo uma série numa idade avançadíssima, a estima toda despedaçada por conta de como apontam o dedo em Rishi, julgando e criticando, né? Totalmente. essa condição dele. Entendeu? Você tratou, quando eu falo, né, quando eu digo que a escola precisa ser pensada para o aluno da EJA, eu penso em toda a escola, numa conjuntura. Né? Eu penso desde a formação de quem recebe esse sujeito ali na porta, né, de quem está lidando com essas pessoas, do lanche, da merenda que é dada, que é fornecida para esses estudantes, de componentes fundamentais, a formação docente, a formação dos gestores, porque eu conversando com você, né, eu falei, é engraçado porque o médico se forma, né, o advogado se forma, alguns profissionais se formam, e eles, para atuarem em determinadas... por exemplo, o médico se forma, ele é um generalista, ele vai ser um clínico. Mas se ele quiser se especializar, né, em alguma parte do corpo, ele vai procurar uma especialização, ele vai estudar, ele vai se apropriar, ele vai desenvolver aprendizagens para poder tratar daquela parte daquele corpo. Se ele quiser tratar do olho, ele vai ser um oftalmologista. E hoje as especializações estão sendo mais ainda minuciosas, né? Se você tem especialista da mão, da falange, é uma área que eu não domino, mas quando a gente vai ao médico, a gente sabe disso. Agora, eu acho engraçado que o pedagogo, o profissional da educação, ele se forma, e é como se ele tivesse, assim, aquela formação já totalmente completa para atuar em qualquer segmento. Então, assim, você vê, aí você
começa a perceber as tragédias que acontecem dentro da escola, né? Você tem o alfabetizador que não suporta trabalhar com alfabetização, mas está lá alfabetizando porque alguém botou ele para alfabetizar. Tem aquele professor que trabalha de dia, que não gosta de trabalhar com a EJA, não sabe trabalhar, não consegue estabelecer uma linguagem, né, de se comunicar com essas pessoas da EJA, mas estão lá completando carga horária, porque alguém botou para dar mais 2 horas. Então, são crimes que a gente termina cometendo, que a conjuntura, né, que forma os sistemas da educação terminam como... Quando eu digo é um crime, em que sentido? Quando você não vai dar o seu olho para um ortopedista operar, né? Você está lá com a catarata, ele não vai abrir seu olho e operar. Né? Você não vai dar seu pé para um otorrino, ele pode até ali fazer um paliativo, mas a especificidade do tratamento vai ser conduzida por um profissional. Porque dentro da educação nós não podemos, nós não valoramos, nós não investimos na questão da formação do sujeito, né? Essa formação ela é necessária, e quando eu falo formação, não é uma formação que eu entendo pontual, porque quando você busca por desejo, ela também vem através do desejo, né? Não adianta a gente obrigar um profissional a fazer uma formação que ele não está com vontade, ele vai para lá só para cumprir tabela. Mas quando eu busco uma formação dentro daquilo que eu tenho afinidade, que eu tenho desejo, eu vou, a cada momento, eu vou buscando que essa formação é contínua, ela vai se dar para o resto da sua vida. Porque você entende a sua incompletude, você compreende a sua incompletude enquanto sujeito, e você entende que o conhecimento, ele não se esgota. Eu nunca vou estar pronta, nem preparada para exercer, eu vou estar sempre, porque as pessoas, elas mudam, os sujeitos mudam, e na EJA você tem uma diversidade de pessoas, de sujeitos, de idades, cada idade, isso, ela tem um contexto temporal diferente. E o desafio do docente é muito grande de lidar com essa diversidade. Né? A gente tem mania de achar que está trabalhando com criança, que toda criança é igual, então vamos fazer, que é um erro da escola. Nivelar Dani, o conhecimento e a aprendizagem. Só, fica à vontade. Desculpa aqui só, porque assim, não, tem vontade, 3 contribuições de 3 professores. Sim. Mari, que trabalha na rede de Salvador, ela disse aqui, e eu anotei, e tem hora que eu abaixo assim, fico torta, mas eu estou tentando escrever. Ela disse que ela tem desejo de trabalhar com esse público-alvo, que ela ainda não conseguiu trabalhar. Patrícia falou que o professor que atua em EJA precisa ter uma formação específica para isso, né? Catarina disse que os alunos da EJA precisam ser olhados na sua totalidade, entendeu? E Daniela o quê? Franciele falou, não há investimento para a formação profissional. Então, assim, todas as colocações dadas por professores, acho que Catarina que trabalha, eu acho que só Catarina que não é professora, ela entra sempre, mas acho que ela trabalha nessa área do social. Eu esqueci a profissão dela, que ela sempre interage bem. E aí, o que é que a gente se depara? O desafio. O professor é lançado numa sala de aula para trabalhar com uma clientela, a idade é diversificada. Você entra numa sala plural. Você encontra alunos de 14 anos e pessoas com 50, pessoas com 70 anos de idade. E a EJA hoje no Brasil... temporal, né? A EJA hoje no Brasil está englobando até os idosos que resolveram voltar a estudar. Graças a Deus. E, de certa forma, contribuir com a sua formação pessoal. E a gente está vendo isso até na esfera de nível superior, né? Eles, depois que terminam, eles vão para a faculdade. E aí, como você pensa, Dani, que assim, ó, enquanto você, gestora, diante do que as meninas falavam, diante dos seus trabalhos, tanto do seu mestrado, na sua caminhada no mestrado, no seu processo de grupo de pesquisa em formação docente, assim, como contribuir para esse profissional que precisa trabalhar com a EJA, mas que não se desenvolve mais, não consegue fazer o diferencial nos seus alunos, por conta dessa formação que não tem? O que é que você aconselha para eles? Olha, Clary, é muito... Você acha que deve esperar a formação só da prefeitura, não, do Estado, do governo federal? A gente sabe que assim como a educação de jovens e adultos, apesar de ser uma modalidade que tem o direito garantido,
a gente está vendo numa conjuntura, né, dentro de um contexto mais geral, que a educação tem sido sucateada, né, vilipendiada. Então, se a gente for esperar alguma coisa, a gente vai ficar ali só esperando mesmo. Eu penso que a gente também não pode deixar de lutar, porque a luta faz parte do processo. Nós somos educadores, nós somos inspirações para esses sujeitos e nós somos classe trabalhadora, a gente não pode perder de vista isso. Nós também somos classe trabalhadora e nós precisamos lutar, nós precisamos requerer e brigar por esses direitos que estão sendo dirimidos, diluídos, tirados mesmo de nossa de nosso contexto. Isso faz parte do processo, né? Nada do que a gente tem, a EJA não é modalidade que alguém resolveu dizer que vamos dar educação para, né? A gente não tem hoje um teto salarial que aqui agora já está tendo, a gente não teve todos esses ganhos políticos porque alguém disse assim, vamos dar porque eles são legais. Não, foi fruto de uma luta política, sim, de uma luta política dos movimentos sociais, para que, dos diversos movimentos, para que tudo que a gente alcançou enquanto conquista, que não é suficiente, né, possa existir e a gente brigar para que ela se consolide, que é uma coisa meio louca, né? Você tem o direito lá garantido, mas você não tem, você tem de fato, mas não tem de efeito. Mas a busca vai passar é um sacrifício, porque você bem sabe que eu fiz o mestrado trabalhando, né? É muito louco, exige com um filho pequeno, todo o processo que você conhece, e que muitos aí também conhecem, porque são colegas de caminhada, mas é uma busca que você termina sendo individual, é um desejo que vai partir de você, e que você vai brigar nas duas instâncias, você vai brigar para que você tenha o seu direito garantido, de você ter uma licença, de você ter sua mudança, de tudo que faz parte da lei, mais uma luta de sobrevivência, de você sobreviver, estudar e de buscar o conhecimento. Porque o conhecimento não se esgota com um diploma. O conhecimento e a aprendizagem, ela não se esgota com o diploma. Essa busca pelo conhecimento e pela aprendizagem, ela tem que estar ali dentro da pessoa, né? Ela tem que ter ser movida dentro da pessoa para que ela mobilize tudo que ela possa mobilizar para que ela possa estudar e para que ela possa caminhar. São muitas lutas, porque ser professor nesse país não é fácil. Né? Ser professor aqui não é algo tranquilo e fácil, sereno. Então faz parte desse processo. Se isso é difícil para o aluno, né, para a criança, para o professor que trabalha com a criança no processo de alfabetização, da tal idade que eles dizem na idade certa, que não existe idade certa, todo tempo é tempo de aprender, né? Mas aquela idade que correspondente ao tempo da aprendizagem, da alfabetização, né? Daquele do Fundamental 1, do 2, se não existe uma valorização desse profissional, imagine se a EJA termina ficando em escanteio, sempre em segundo plano. Como é que vai existir uma valorização do profissional? É quase um trabalho missionário, né? Ser professor nesse país, ser professor da EJA. Apesar de eu não gostar dessa colocação, trabalho missionário, que a gente tem que se deslocar desse lugar, porque nós não estamos mais ainda, nós não somos jesuítas, não estamos na educação jesuíta, não somos missionários, não trabalhamos por um saco de farinha, não trabalhamos por um sorriso, não trabalhamos por um saco de manga, nós somos profissionais, a gente precisa se colocar nesse lugar. Nós precisamos nos impor. E só o conhecimento nos empodera, né? Vai permitir que a gente, alcance essa integralidade da nossa identidade enquanto profissional, para que a gente possa se impor, para que a gente possa dizer, eu sou um profissional, eu preciso ser respeitado, né? Mas isso também passa por vários outros elementos, né? A gente precisa se respeitar o outro com quem a gente lida, pensar que o que acontece? Na quebra de braço, às vezes, entre a docência, né?
o professor e os sistemas políticos, quem sobra sempre é o Eu aluno, né? acho um crime te interromper, porque eu tô assim, ó, ouvindo encantada. Então, fique à Mas vontade, amiga. se eu não falar as contribuições, que a live está interativa, a gente já tem meia hora de live, Pronto. e se eu deixar Maravilha. essas contribuições para o final, pode acumular. Quem Seu domina é aluno você, isso Márcio aí. Kevin, de lá do Magalhães Neto, da oitava Sim. série, ele disse que, olha, ele está no IFBA agora, viu? Ai, que Ele está aí na live, maravilha! nosso aluno, e ele disse que para mudar esse quadro, ele acredita, eu vou até voltar porque é grande, eu não consegui ler, vou tentar aqui, ó. É necessário a realização de políticas públicas numa ação conjunta de governo e população para transmitir consequências, transformar positivamente a educação, contexto mais ou menos. Tatiana Guimarães, ela é educadora também. Ela diz que há mil e uma dificuldades para que esses educandos da EJA continuem os estudos, mas a dificuldade maior ela vê diante do poder público. Cristiana Cardoso, ela diz que ela é um exemplo de vida da EJA. Cris está se formando agora, né? Poxa, Ela está terminando a faculdade e ela veio da EJA. Eliane vem dizendo aqui que ela, diante daquela pergunta que eu te falei sobre como o professor deve, se ele deve esperar ou não pela formação e a iniciativa que ele deve tomar. Isso tudo aqui foram colocações diante daquilo e da sua fala. Eliane diz que ela é coordenadora da EJA em Candeias, da Escola Alfredo Serra, e que a SEDUC promove formação constante dos educadores e da coordenação. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu li todas, li todas. Ah, e ela perguntou o que é que você acha do Enseja, diante de tudo que você está falando. Como você vê o Enseja dentro da nossa. EJA? Isso aí tem que ser uma live para falar do Enseja, viu? Essa aí foi, te apertou sem te abraçar, não foi, amiga? Não, tem que Você ser uma faz um live para falar de script, mas o Enseja. pessoal vai interagindo e vai mudando Não, o é roteiro. porque assim, é, é de, É o sua opinião Enseja, pessoal. Você acha... Ó, Ive entrou. Ive, sua amiga, também aí entrou. Que eu já dei um beijo professora para... também, Oi, Ive! nossa colega. É até para você É, respirar para responder. pois é, não, eu acho o seguinte, Criticamente, o que é que que você acha do Enseja? Ele o que me contribui, o preocupa, aluno da EJA consegue acompanhar, ele veio o para que, somar, para agregar a o perspectiva que, dentro da EJA mesmo, porque eu vejo a EJA como algo que tem que acontecer para realmente mudar a realidade do aluno. Não pode só dar um diploma de conclusão de pronto, ensino sem que modifique. Então, assim, a própria Eline disse aqui que o assunto é polêmico. E eu sei que é polêmico, porque, assim, de certa forma, eu não vejo o ensino de EJA a depender da formação do professor. Por exemplo, você buscou a sua formação e eu sempre lhe acompanhei enquanto educadora. Você tinha trabalho diferenciado, sempre destacava, porque você tentava, além de transmitir o conteúdo, elencar esse conteúdo de forma que contextualizasse com a sociedade e mudasse a realidade de vida. Enquanto professora de artes, você promoveu o resgate de autoestima de gente que queria desistir. Então, você, através da artes, fazia isso. Eu lembro, e você sempre chorava emocionada, contando como os depoimentos dos seus alunos à noite, como era difícil. Depois de um dia de trabalho, você ouvir aquilo e ter que incentivá-los. Então, o aluno da EJA, dentro do contexto da sua preparação e da deficiência de formação para esse profissional, que é o que atua na EJA, diante do contexto sociocultural dele, você acha que esse Enseja está mesmo contribuindo com a EJA ou deveria ser repensado, amiga? É ó, isso. o Enseja tá aí, né? Tá aí. Eu É seu acredito olhar. que, eu acredito o seguinte, que a escola, né, o espaço escolar, como eu já disse, tem várias funcionalidades. Eu não gosto muito dessa palavra funcionalidade, que fica um tanto fabril, né? Parece que nós estamos na fábrica criando robozinhos para funcionarem de tal forma ou tal lugar. A escola é a fábrica que funciona, que é mais ou menos nesse contexto, né? Que acontece, infelizmente. Eu não vou generalizar, porque a gente sabe que existem movimentos, como a colega colocou aí, em Candeias, existem movimentos que acontecem, mas ainda são movimentos muito tímidos e que precisariam ser movimentos mais uníssonos, mais fortes, né? Com uma voz mais contundente.
para que isso se tornasse mais, que dominasse mais, né? Para que contaminasse mais. Mas, infelizmente, não é a moda da vez, né? Entendi. Eu penso que a escola, ela tem, para além de transmissão do conteúdo, sei que não é isso, de espaço de aprendizagem, mas para a EJA, como você colocou, é uma percepção que eu tenho ao longo dos meus 20 de chão de escola. Sabe aquela percepção de chão de escola, amiga? Que só a gente que está dentro da escola há tantos anos, vivendo em tantos espaços diversificados, com pessoas diferentes, mas que tem algo que fica, uma linha, né, que vai ligando, que está ligando todos esses espaços e criando uma identidade. Os sujeitos da EJA são sujeitos que sofrem todas sortes de mazelas e vulnerabilidades. A identidade dessas pessoas, ela está comprometida, uma sua grande maioria. São pessoas que se veem como o lixo, eu vou colocar uma palavra forte, o lixo da sociedade. Porque elas são pessoas que a cor delas, né, é uma cor rechaçada. A maioria são negras. Eu não tenho dentro de nenhuma sala de aula, ao longo dos meus 25 anos de sala de aula, uma turma de EJA de pessoas brancas, socialmente brancas, porque a gente sabe que não existe branquitude, né, no sentido, no país. A gente tem pessoas socialmente brancas, que por conta da pigmentação da pele, mas o Brasil é um país mestiço, mas não se identifica dessa forma. A gente sabe que existe uma organização de classes, né, e de identidades étnicas que privilegia essa branquitude, essas pessoas socialmente brancas, e as pessoas que são pretas, né, pardas, indígenas, elas são as pessoas, aquelas pessoas de lá de 500 anos atrás, que foram dizimadas, que foram negadas em seu direito. Que é esse sujeito daí? São essas pessoas que vêm com uma geração de pessoas que têm uma cultura, dotados de uma riquíssima cultura, pessoas lindíssimas, pessoas com talentos maravilhosos, mas que estão ali negadas em toda a sua conjuntura, em todo o seu conjunto de identidade, porque identidade não é uma coisa só, não é? Então essas pessoas estão ali, elas meio que a deriva. Eu penso na escola, no chão da escola, como um lugar de empoderamento. Eu não vejo a educação na EJA como um lugar de diplomar. Eu vejo como um lugar de empoderar. É muito bom, você faz uma prova, marca ABCD e Isso, aí você falou do empoderamento, aí eu lembrei de Paulo Freire, né? Uma das primeiras pessoas Sim. que trouxeram o termo empoderamento para cá, em 1980, dizendo que era a forma que você munia o professor e os alunos de condições deles adquirir as ferramentas necessárias para mudar a sua realidade. E aí casa perfeitamente com o que a Eliane falou aqui agora, que é por isso que uma das funções da EJA, né, enquanto política pública de direito educacional, que é uma política pública de direito educacional, é promover a reparação. Eu não, Miguel Arroyo, eu aprendi com Miguel Arroyo de não gostar dessa palavra reparação, porque a reparação, ele diz que repara, quando você repara alguma coisa, você pega uma roupa e remenda, reparar, de certa forma, os danos causados na educação e no aspecto social e cultural desse porque educando. É bom a gente, e seria tão bom se ele pudesse adquirir mais cultura, um pouco de tecnologia, a de arte, outras aprendizagens, acessar, assim, tudo para ele tem enquanto conteúdo mesmo, porque de certa ele forma tem uma cultura, vai suprir direitos e coisas que lhe foram furtadas lá atrás. E vai, de certa forma, contribuir para que ele seja diferente dentro da comunidade onde ele vive. Porque você vê o seu aluno de lá do Tancredo Neves, né, do bairro, tu ainda dá aula lá? Você pode, eu lembro das histórias que você me contava e dos relatos e de como eles começavam sem acreditar que eram capazes de fazer nada e como eles ficavam porque ao final de um período com você. Você pega um sujeito desse e diz a vida inteira que a cor dele é feia, que o cabelo dele é duro, que o que ele faz você não sabe fazer isso não, você não tem qualificação, você não
pela própria história social, na história que foi construída em relação às pessoas entre os afrodescendentes aqui do Brasil. Aí você pega essas pessoas e você vai negando essas pessoas, você vai diminuindo essas pessoas, você vai construindo uma ideia, uma ideologia de negação na cabeça dessas pessoas. Aí você dá, no meu caso, eu dava um papel para eles, desenhem. Se desenhe, não, eu sou feio. Aí vai desenhar, e quando se desenha uma pessoa branca, pinta de loiro, branca, dos olhos. Quem quer ser uma coisa feia? Quem quer enegrecer? Quem quer se tornar escuro? Quem quer trazer escuridão? Quem é que quer se remeter à dureza, a alguma coisa desse tipo, pejorativa? Então as pessoas estão ali diminuídas, se sentindo. Então não adianta também, claro, você dizer, vamos aprender a fazer isso aqui, porque ele vai dizer, eu não sou capaz de fazer isso aqui, porque eu não tenho habilidade, isso não é para mim. Né? Porque para mim, eu me lembro que quando eu trabalhava com crianças, uma experiência que eu trabalhei com crianças pequenas, elas diziam assim, quando você vai ser o quê quando crescer? Eu vou ser pedreiro. Não desqualificando essas profissões. É o contexto que elas vivem, não é? Mas eu disse assim, mas você não quer ser outra coisa? Eu até queria ser advogada, mas eu não posso. Por que não pode? Né? Elas foram construídas, né? O corpo delas, a forma como elas são vistas socialmente, né? Como elas se passam a se ver, é uma forma altamente ignorada e desqualificada dentro de uma sociedade, então não posso ser. Né? Se você olha e vê advogados brancos, médicos brancos, todo mundo que você vai nesse contexto mais, né? Aí todo mundo é branco, então o que eu vou fazer ali? E precisa haver um trabalho de desconstrução dessa falsa identidade, dessa equivocada identidade que foi construída com esse sujeito, para que ele possa entender que esse conhecimento, que também é importante, que esse conhecimento agregado a todo o saber de vida, todo o conhecimento que ele traz, é importante, que vai ampliar as possibilidades de vida desse sujeito. E não é só robotizar a pessoa, dizer assim, vamos fazer isso aqui. A gente tem uma especificidade em Madre de Deus que eu vejo pontos positivos. Por exemplo, Madre tem uma escola hoje que é para EJA. Eu vejo isso como positivo, porque a gente pode construir uma identidade dentro dessa escola que seja voltada para esses estudantes, não é? A gente tem, Madre de Deus, profissionais assim que atuam na EJA. Então, a gente pode estabelecer com esses colegas uma dialogicidade, momentos que a gente possa junto, através da experiência de cada um, incluindo essas pessoas, a voz e desses estudantes, porque a gente precisa ouvir esses estudantes, o que é que vocês querem aprender, porque isso vai criar um processo de fidelização com esse estudante com a escola, dizer, não, mas eu vou para a escola, aconteceu tal coisa, e a gente tem que parar de estigmatizar esses, ele não quer ir, é faltoso. Esse estudante, às vezes, faltou para ir trabalhar, para fazer um bico, né? O estudante da EJA não é faltoso, ele é itinerante, ele é adulto, ele é adolescente, ele está entrando no mercado buscando sobrevivência. Então, são pessoas que precisam de uma atenção diferenciada, precisam de um discurso diferenciado, precisam de palavras que sejam apropriadas, porque eu penso que você diz uma determinada palavra errada para uma pessoa dessa, você é o golpe de morte. Você condena mais ainda essa pessoa. Né? Você ali na posição de educador, de alguém que por mais que às vezes você sabe, né? Está na sala, eles aprontam, eles falam algumas coisas de forma irreverente, mas a gente ainda é referência para essas pessoas. Né? A gente é referência, muitos de nós somos referências de que deu certo pelas nossas próprias histórias de vida, levar nossas histórias de vida para a sala. Porque nós somos frutos, a uma grande maioria, de escolas públicas. E quem é escola pública? A escola pública é a escola popular, é a escola do trabalhador, a escola pública é nossa. A gente precisa levar essa informação para eles, sensibilizar eles disso, de que não é uma coisa que o governo está dando, não é o governo que está dando, aquilo ali é nosso, é de direito, aquela carteira, aquele lugar
é meu. Agora, não é mágica. Você não vai num projetinho, eu fiz um projeto e que o aluno continua quebrando. Gente, cultura é algo que para ela se constituir como cultura, ela precisa passar por longo, de geração em geração. É algo que vem de histórias de longos tempos, né? Então, como a gente vai construir, ressignificar essas atitudes? Como é que a gente vai ressignificar essa ideia desse estudante de um projetinho? Não é um projetinho. Agora, o que me preocupa é quando a gente começa a fazer alguma coisa que dá certo, aí acontece alguma coisa, não, vamos mudar. Educação não é brinquedo. Educação não é um projetinho que não é o quintal da minha casa, né? Não é meu parquinho, não é meu playground, que eu fico fazendo experiências, né? E pensando assim, o que é que vai dar certo? Obviamente, se faz experiências na escola. A escola é um lugar de experiências, mas não é lugar de devaneio, no sentido de devaneio de loucura, né? De dizer, eu vou. E assim, a gente precisa ter esse olhar mais uníssono, de dar as mãos mesmo, enquanto todos, professor, aluno, se colocar numa posição de horizontalidade com esses alunos, não de verticalidade, porque isso já acabou, gente. Essa coisa de que eu sou o professor da sala, estou aqui para falar, e 2 mais 2, isso precisa ter sentido. Porque esses alunos, às vezes, fazem uma matemática melhor do que o que você sabe. Eles vão vender na feira, eles têm um raciocínio matemático. Agora, aquela matemática que está sendo dada ali não tem sentido nenhum. Porque educação para EJA precisa ter sentido. Precisa ter mais do que funcionalidade. Né? A princípio, precisa ser despertado o sentido. Falei como o quê, né? Tem duas. Quem entrou aqui, sua fã, Lene Amaral. E está dando uma contribuição, amiga. sua colega de faculdade. Minha amiga. Eliane voltou a dar uma contribuição aqui falando que educação é compromisso, responsabilidade e direito. E Lene Gris aqui, que fica difícil contribuir porque das mudanças políticas que não dão seguimento nesse aspecto. Eliane fala que a matemática lá dentro da EJA ela é descontextualizada e sem sentido. Tudo contribuições de educadores que atuam dentro desse segmento. A Lene trabalhou 30 anos com EJA em São Francisco do Conde, a Liene trabalha há quase 30 anos com EJA e Candeias também, e elas vivenciam essa sua realidade que você está externando aí. Muito bem. Faltam 10 minutos para acabar a live. Dentro de tudo que você pensou e que eu interrompi porque o pessoal pediu para perguntar... Porque é deselegante ver o pessoal querendo contribuir e não amiga. falar. Aí, os arremates finais, dentro, você já falou de currículo, você já falou de formação. O que é que você queria assim, finalizar? O que é... Não, pronto. Dentro do que nós estamos fazendo aqui, dentro de Madre de Deus, que você foi convidada para participar como coordenadora do GEAS de EJA, né? Da reformulação do currículo. Dentro da realidade do município, dentro do que da questão cultural, do meio ambiente, da valorização dos saberes locais, o que é que você acha que deve ser pensado, assim, como você acha que a gente deve estar alinhando isso na construção do currículo daqui de Madre? O que é que você acha desse desafio, Dani? Eu acho maravilhoso, porque currículo é poder, né, amiga? E quando você não participa, quando você não é autor da sua história, e quando a gente escreve, tem a oportunidade de participar de uma escrita sobre algo que vai nortear e que vai dar fundamentação, organização ao nosso trabalho, a gente é o quê? A gente está lendo uma bula, se não for assim, a gente vai ler uma bula de remédio que alguém escreveu, é uma prescrição. Né? Então, a gente está tendo a oportunidade de construir, de elaborar, de pensar, de direcionar, de dar direções, rumos diferentes aos nossos desejos e anseios e perspectivas enquanto educadores. Se currículo é poder,
e eu tenho o poder nas minhas mãos, eu estou falando minhas, assim, nossas mãos, né? Nós estamos com essa possibilidade de participar, de organizar esse currículo, a gente tem que aproveitar, porque a gente reclama tanto que tudo vem de cima para baixo, né? É um projeto, mas alguém fez e disse aqui que eu tenho que executar, que eu sou mero executor. Nós agora estamos tendo a oportunidade de ser coautores, de ser autores de uma história, né? Isso vai ser para sempre? Não, porque o próprio currículo ele precisa ser revisto, remodelado, repensado com o tempo, porque as pessoas mudam, os contextos mudam, as necessidades dos sujeitos mudam. A gente vive num mundo de tanta celeridade, né, de uma modernidade, de um tempo líquido, como dizia Bauman. Então, assim, a gente precisa ter essa visão de que não é uma Bíblia que está sendo escrita, mas é o início de uma história. Madre de Deus trilhou por muito tempo sem nenhum referencial. É nós que somos, né, que fazemos a casa, que é a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa preocupação, o nosso empenho é que deu muito, muito formato como as coisas aconteceram e acontecem. A nossa disposição, o nosso empenho. Porque Madre de Deus tem uma equipe de profissionais de excelência, né? Assim, são profissionais muito bem qualificados, profissionais que têm uma implicação e que aí a gente está tendo a oportunidade de juntos, né, construirmos, de elaborarmos um projeto de educação para nossa cidade, que a gente está aí há quantos anos, hein, Claro? 25 anos, 20 anos em Madeus, pode dizer que a gente pode chamar de nossa, né, para a educação de Madre de Deus. Eu vejo isso e espero muito, né, que todos os professores eles segurem nas mãos uns dos outros, que a gente possa segurar nas mãos uns dos outros, para que a gente possa realmente agora, porque mesmo que venha outras políticas, seja lá o que venha, a gente vai ter um documento, não é um documento que alguém vai chegar e vai dizer, vou tocar fogo, né? Independente do que possa acontecer, é um documento, e esse documento vai gerar diretrizes, normativas e direções para aquilo que a gente acredita, né, através de estudo, através de pesquisa, através de empenho, para a educação de Madre de Deus. É isso que eu penso. Posso ler um poema para encerrar? Amiga, Franciele estava falando aqui, ó, que a contribuição dela em relação a isso é que a EJA deveria, no seu currículo, dar ênfase à educação financeira, ao preparo profissional, à política social voltada para a gente, para formar cidadãos. E, ao mesmo tempo, ao passo que ela elogia que a live está maravilhosa, nossa colega Patrícia Oliveira também disse que a live foi excelente, de grandes contribuições, parabéns, né? Que bom. E eu nem sei quantos minutos ainda tem, porque no meu ainda faltam 3, mas eu não sei. E Eu aí eu queria vou ler uma deixar poesia, espaço para pode? suas considerações finais ainda, e se surgir alguma outra colocação, eu passo para você. Entendeu? E eu já agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade, vai ficar salva. Quem quiser assistir 10 vezes, eu assisto 3 vezes toda a live. Essa é a 19ª, depois Vitinho fica no meu pé. Minha mãe, a senhora, pare de assistir a mesma coisa. Mas eu não me canso. Conhecimento é bom, eu não me canso. Com certeza. A gente vai bebendo, né? Um drink que a gente vai bebendo e se empolga e que nos deixa embriagada, mas uma embriaguez positiva, né? Eu vou ler uma poesia que eu ouvi numa dessas lives, né? Que a gente tem mais participado de lives sobre EJA também. Eu não conhecia essa escritora, ela é carioca, ela é escritora, ela é Franciele, talvez até conheça, que Franciele é das letras, né? E eu fiquei encantada, me identifiquei muito como pessoa, né, com essa poesia, e me identifico muito a EJA também, né, a educação o processo de educação, de aprendizagem, né, de descoberta que a gente embarca quando gosta e quando a gente sensibiliza o outro e motiva o outro para isso.
O poema é de Cristiane Sobral, né? O nome é Nem Vou Limpar a Poeira dos... Não, não é esse nome não. Eu esqueci de botar o título, mas eu vou ler o poema. Depois eu digo o título.